Olá, bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento de software e hoje o nosso tema será herança e polimorfismo na linguagem de programação Java. A herança é um conjunto amplamente utilizado em linguagens orientadas a objetos, além de vantagens facilmente identificadas como a reutilização e organização de códigos. A herança também é a base para outros conceitos, como a sobrescrita de métodos, classes e métodos abstratos e polimorfismo. O conceito de herança aplicado na orientação a objeto tem muito a ver com a observação que nós fazemos dentro das classes. Eu vou colocar aqui um exemplo de algumas entidades que nós criamos baseados em animais, apenas como uma ideia da gente abstrair esse exemplo. No caso, o meu objeto cachorro, ele possui nome, cor e peso, são os atributos dele. E o gato e o pato também, tem nome, cor e peso. Isso é muito comum para todos eles. É aqui que o conceito de herança pode entrar. Eu simplifico o meu código e deixo mais organizado se eu pegar esses atributos das minhas classes cachorro, gato e pato e criar uma superclasse com todos eles. Chamamos isso de generalização. Mesma coisa com os métodos dele. Todos os três animais emitem som, todos os três animais comem e todos os três animais dormem, ou seja, o cachorro, o gato e o pato têm métodos que são semelhantes e a gente pode observar. Quando você faz essa observação, você pode extrair então dessas, no caso aqui desses objetos, criando uma superclasse. Tá? Então nessa superclasse nós vamos chamar ela de animal, porque ela tem, né, como seus detalhes ou seus atributos e métodos informações que o cachorro, o gato e o pato podem herdar. Então, o animal tem nome, cor e peso. O cachorro, tendo como superclasse animal, ele herda nome, cor e peso a partir do animal. A mesma coisa o gato e a mesma coisa o pato. E todos eles herdam também os seus métodos, ou seja, eles emitem som, comem e dorme. Chamamos então processo de generalização a observação que fazemos em cima de cada uma dessas classes, percebendo o que é comum a elas e pode ser generalizado numa superclasse, para que essas informações sejam herdadas. E chamamos de especialização as informações, no caso aqui os métodos e as entidades, que são específicas de cada uma desses objetos. No caso, o cachorro, ele tem um método que é enterrar osso. Esse método não serve para o gato e nem serve para o pato. O gato, ele tem um método que é caça. É uma coisa que o gato faz e que o pato, no caso, não faz. E o pato, além de ter o método bota-ovo, que é uma coisa que só ele faz, ele tem ainda um atributo a mais, que é a subfamília a qual ele pertence, coisas que nem o gato e nem o cachorro têm. Nesse conceito, então, a gente pode perceber que a herança, ela facilita o processo na hora de você construir todas as classes de objetos com o qual você vai trabalhar, através da generalização. Quando nós criarmos no Java uma classe que possui uma superclasse, ela vai ser definida dessa forma. Public class, no caso o cachorro, né, que a gente tinha feito, extends a classe animal. Então fica exatamente assim, public class, cachorro, extends animal. Extends é a escrita ou a assinatura que nós usamos para dizer que o cachorro é uma subclasse e ela herda todos os atributos e métodos da superclasse animal. Como vimos no quadrinho, a herança que o Sr. João esperava não era exatamente aquilo que ele queria. E, na verdade, em conceito de programação, quando nós temos algum tipo de ação que pode se
pode tomar a forma ou ter várias formas de comportamento diferente, nós chamamos de polimorfismo, que é essa ideia da herança se comportar de maneira diferente. Tem alguns gráficos que a gente pode usar, ou diagramas, para a gente poder entender isso. Aqui eu vou criar um diagrama de um produto, que é uma superclasse, que contém alguns atributos. Eu coloquei o mínimo de atributo para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Código, descrição, o preço de venda, o preço de custo e um método chamado calcula preço-venda. Tá? E aí nós temos aqui algumas subclasses que vão herdar essas informações. Agora vamos dar uma olhadinha como que fica na programação Java essa definição e o calcula preço-venda, que é o método que a gente vai aplicar o polimorfismo. Então veja só, o calcula preço-venda, ele faz o quê? Ele define o preço-venda como o preço de custo mais 20%. Então, ele faz essa montagem, essa elaboração. Tá? Só que, no primeiro caso aqui dessa tela, você vai perceber que o calcula preço-venda, ele não possui parâmetro. Quer dizer que quando eu chamo o calcula preço-venda e não passo parâmetro nenhum, ele vai ser executado dessa forma. Ele simplesmente pega o preço de custo e acrescenta 20%. Agora eu posso posso reescrever esse código, tá? E calcula preço-venda, mas com uma assinatura diferente. E aqui eu estou passando nessa nova assinatura, ele recebe um parâmetro, que é a cotação dólar. Significa que o meu método calcula preço-venda, ele tem duas formas escritas, uma em que não recebe parâmetro nenhuma e ele acrescenta 20% ao preço de custo, e uma outra onde eu passo para ele um valor de cotação do dólar. O meu método é um só, mas ele se comporta de maneiras diferentes. Nessa segunda maneira, ele define o preço de venda como o preço de custo vezes o valor da cotação do dólar. E aí é isso que nós chamamos de polimorfismo. Eu fiz mais um exemplo ainda. Imagine só o calcula preço-venda com um novo parâmetro, um parâmetro diferente, que não é nem a cotação do dólar e não é nenhum parâmetro como a gente viu na primeira vez. E aí eu estou passando uma string, que vai ser o gênero. E se o gênero que eu estou passando é exatamente o gênero do produto que eu estou trabalhando, então o preço de venda vai ser o preço de custo vezes com um acréscimo de 20%. Tá? Então essa é uma das maneiras que nós temos de trabalhar o polimorfismo. Chamamos esse processo de overload, ou seja, reescrevendo esse mesmo método com uma assinatura diferente. Em cada um deles nós temos uma assinatura. Vimos um exemplo de polimorfismo usando o overload, que é o conceito de você replicar um método, mas com assinaturas diferentes. Agora nós vamos fazer com o override, que é uma reescrita do método, mas com a mesma assinatura. E para isso nós vamos usar um outro exemplo. Criei aqui uma superclasse chamada funcionário, onde eu tenho os atributos salário base e o salário final. E aqui existem dois métodos, dados funcionário e o calcula salário, onde nós vamos passar um parâmetro para que esse método funcione. O parâmetro é valor vendido, que é uma variável do tipo double. Bom, as subclasses são gerente, vendedor e temporário. Note que cada uma desses diagramas ou dessas entidades, gerente, vendedor e temporário, no caso gerente e temporário, possuem o seu próprio método calcula salário. Significa que eu estou reescrevendo o método dentro dessas outras classes e quando eu for executar o método dentro dela, ele vai se comportar de maneira diferente. A assinatura é exatamente a mesma, mas o comportamento é diferente. Vamos ver então como fica no caso da linguagem de programação. Então, dentro da classe funcionário, aqui a gente vai escrever a função. Então, no caso, o método, público void calcula salário e o parâmetro,
né, do tipo double, valor vendido. Perceba que dentro da classe funcionário, esse método ele é genérico, então é de set salário final, e ele vai setar, como nós chamamos, né, definir o salário final a partir do salário base mais o valor que eu vendi, o valor vendido do funcionário, vezes uma comissão de 10%. Então, basicamente, todo o cálculo de salário a partir da classe funcionário será o valor do salário base mais 10% daquilo que foi vendido. Bom, como nós lembramos, o gerente, o temporário, tem a sua própria classe, o seu próprio método calcula salário. Vamos ver como vai ficar na classe gerente. Então, Public Void calcula salário com um parâmetro double, valor vendido. É exatamente a mesma assinatura da classe funcionário. Mas perceba que é bem diferente. Aqui nós temos um condicional verificando se o valor vendido é maior que a meta que o gerente deveria ter produzido. Se isso acontecer, ele tem uma gratificação de 15% no valor vendido. Caso contrário, o else, a gratificação será zero. No final, o salário final dele, diz salário final, ou estamos setando aqui, né, o salário final, ele vai ser o salário base mais a gratificação. O que significa que dentro da classe gerente, o método calcula salário verifica um método, verifica uma meta. E se essa meta não foi atingida, o gerente vai ficar apenas com o salário base dele. Se a meta for atingida, o gerente vai ficar com o salário base mais uma gratificação. Agora vamos ver o temporário. Olha lá, ele também tem o método calcula salário. Na classe temporário fica Public Void, calcula salário, double e o valor vendido. A mesma assinatura, mas veja como ele funciona. A classe temporário possui um atributo chamado comissionado e a gente está verificando se esse funcionário temporário ele recebe comissão, então o salário final dele vai ser o salário base mais o valor vendido vezes a porcentagem. Caso contrário, ou seja, se ele não é comissionado, o salário dele vai ser apenas o salário base. Bom, pessoal, com isso concluímos mais uma aula de desenvolvimento de software, onde nós falamos sobre herança e polimorfismo na linguagem de programação Java. Até a próxima!